Para anunciar, glória a Deus, que Sergipe, é do Senhor, glória a Deus. O nosso Deus continua libertando, continua salvando, curando, e Ele nesta tarde, Ele tem uma oportunidade para você nessa tarde. Glória a Deus, ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho, por outro caminho não adianta. O caminho é Jesus. E nessa tarde nós estamos aqui. Eu irei louvar ao Senhor. E que você medite na letra deste louvor. O Senhor, Ele nos ama com o amor de Pai, Muitas das vezes alguém deixa, abandona, mas o Senhor, Ele não deixa. Ele não abandona. O amor dele é um amor verdadeiro. É um amor que constrange, glória a Deus. É um amor que cuida. É um amor que abraça. É o verdadeiro amor. É o amor do nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Jesus. Aleluia.